Gênesis capítulo 11. Nós sabemos que ali existe a inscrição da Torre de Babel. Lembra disso? Babilônia começa na Torre de Babel. Afinal de contas, Babel é a abreviação de Babilônia. Inclusive, tanto Babilônia quanto Babel têm o mesmo significado. Onde isso acontece? Numa planície chamada Planície do Sinar, que hoje é o Iraque, parte do Iraque. Então, esse mesmo território depois surge como Babilônia. Em que contexto nós vamos estar aqui explorando? Nós vamos explorar esse contexto para dizer para os irmãos que no contexto de Nimrod e de Babel, em Gênesis 11, acontece uma altivez humana, um orgulho humano, de agaranhar para si a atenção máxima, de trazer para si uma adoração, de construir para si um império. Esse é o primeiro ponto de Nimrod. Então, o que vai acontecer? Ele faz uma torre, e essa torre chamada Zigurates, segundo o próprio Nimrod, faremos aqui uma torre, e essa torre ela vai ser tão alta e exaltada, que ela vai chegar a tocar os céus. Já há uma expressão de orgulho humano para querer alcançar os céus. E o que a Bíblia vai dizer é que o motivo por trás desse orgulho humano, da autossuficiência, de um sistema sem Deus, é o que o próprio Nimrod com os seus vão dizer. Faremos aqui uma cidade e império para que nós não possamos nos espalhar pela terra. Automaticamente Nimrod está dizendo, nós não vamos obedecer a Deus. Porque qual é a ordem de Deus? No capítulo 9, agora a partir de Noé, a terra será repovoada. E como ele disse para Adão, ele fala para Noé, multiplicai e enchei a terra. Mas o que Nimrod faz é justamente o contrário. Para que a gente não possa sair e encher a terra, vamos nos aglomerar. Faremos para nós uma cidade império. E para mostrar o nosso poder, faremos essa torre para tocar os céus. Aqui começa a história de Babel. Qual é a lição espiritual que nós trazemos aqui? Babel representa o primeiro projeto coletivo de uma rebelião organizada contra a soberania divina. E qual foi o castigo para isso? Gênesis 11, versículo 9. Deus confunde a língua de todos ali. Por isso Babel significa confusão. Babilônia também significa confusão, porque se trata do mesmo território, se trata do mesmo povo. A Babilônia imperial já é a Babilônia de Nabucodonosor, que nós lemos que levou o povo de Judá como cativo, ficou 70 anos lá. Aqui se tratando de Babel, uma cidade imperial que não deu certo, porque Deus confundiu, mas nesse mesmo local, anos ou milênios depois, surge agora a Babilônia imperial. Nós conhecemos essa Babilônia, que o seu governador foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, que nós conhecemos muito bem, é aquele em que leva o povo como cativo, e lá fica 70 anos, como eu já disse. Mas é importante ressaltar aqui que esta Babilônia imperial, séculos depois levantada, vai ter um profeta chamado Daniel, que nós mencionamos aqui, que a partir desse mesmo território chamado confusão, Deus vai trazer vários descortinamentos para o fim. Mas a partir de Nimrod, lembra que eu acabei de dizer sobre ele? Nimrod é a primeira expressão de anticristo na Bíblia Sagrada. É a primeira expressão, porque a Bíblia diz que não é um anticristo. Vários anticristos, no plural, surgiram ao longo dos anos. O anticristo é que será o comandante do reino da grande tribulação. Aquele é o anticristo. Antes dele, muitos outros vieram. Mas não era o próprio anticristo, mas sim o espírito do anticristo. Então tudo começa, para esse termo Babilônia tomar a proporção que tem, tudo começa com Babel. Então Nimrod é esta figura deste primeiro anticristo, ou que opera segundo o espírito do anticristo. Isso é muito importante. Então, o primeiro ponto para entender. Nimrod é descrito como poderoso caçador. Mas o caçador aqui, quando em Gênesis 10, 8 a 10 a gente vai ler, não é simplesmente um caçador que caça tatu, que caça cutia, que caça raposa. Não é um caçador das florestas. O caçador aqui é aquele que caça diante de Deus. Não é na presença de Deus, mas é confrontando a Deus.
Ou seja, a sua altivez caça pessoas, destrói pessoas que não pensam como ele pensa. Isso sendo desafiando a soberania de Deus. Por isso ele disse, não vamos nos espalhar pela terra, ficaremos aqui. Aqui há uma primeira expressão. Nimrod significa aquele que se rebela. Nimrod significa aquele que é contra a soberania de Deus. O primeiro ponto é partir do Gênesis. Então Nimrod, ele é o rebelde. Ele estabelece esse primeiro reino, digamos assim. Então essa representação aqui é um projeto humano que vai estar completamente contrário ao Senhor. Então Nimrod representa o espírito de dominação, da oposição a Deus. É um tipo de anticristo que já vem operando no mundo desde o Antigo Testamento. O espírito do anticristo vem sempre operando isso desde o Antigo Testamento. Não é coisa de agora. Nimrod é esse primeiro a ser retratado. Isso é muito importante dizer. Nós vemos muitas entidades hoje em dia que estão contra a soberania de Deus. O que é isso? É o espírito do anticristo operando. E às vezes nós batemos palma e não entendemos. Nossa, ele falou bonito, ela falou bonito. Em um texto que usurpa as Sagradas Escrituras, colocando o homem no centro, automaticamente praticando o que Nimrod praticou, contra a soberania, a exaltação de Deus. Isso é espírito do anticristo. Hinos, que são denominados hinos de louvores, mas não são, aonde o homem é o centro o tempo todo, aonde você vai receber o tempo todo, aonde você é o chuchuzinho o tempo todo, aonde Deus gira em torno do seu umbigo, porque você é a menina dos olhos de Deus. Isso é espírito do anticristo. Porque ele é soberano, nós somos criaturas. Ele é Deus e nós somos os seus servos. Ele é o nosso Pai, nós somos os seus filhos. Tudo que sai dessa linha é Babilônia. Tudo que sai dessa linha gera uma confusão no mundo espiritual.